conseguir abri-la. Profeta Miqueias, lá nos profetas menores, capítulo 6. Estive em Cuiabá, amados, num seminário ali sobre liderança chamado Summit. Eu já havia participado outras épocas, agora participei de novo. O nome é o mesmo, mas as palestras foram totalmente diferentes. E eu comprei todo o conjunto de palestras. Aí eu vou estudar com o pastor Alexandre, mais com o Naldo, o Júnior, e estaremos passando este seminário aqui na igreja. Algo extremamente edificante para a vida daquele que assiste. Então, em breve nós estaremos comunicando à igreja. Terça-feira, os alunos da aula de homilética, não esqueçam, aleluia, venham preparados, e você que não está no curso, eu te convido, te desafio para que você venha assistir. Hã? Cadê a Cariciane? Os alunos estão desejosos que vocês assistam eles pregarem. Vamos lá. Miqueias capítulo 6, verso 2, 3 e 8. Diz assim: ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Verso 3: ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifique contra mim. Verso 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Quero pregar nesta noite uma mensagem com o tema: o confronto e a graça. Edival, se puder trazer um copinho d'água para mim, por favor? Daqui a pouco a boca seca. Então, amados, os alunos de homilética estão desejosos que você venha, que alguns venham ouvi-los. Não é, Laís? Alguns irmãos estiveram no Adora e Pesca, né? Outros viajaram. Então vamos lá. Há pessoas, igrejas, e não são poucas pessoas, que dizem que o Deus de Israel, o Criador, é um Deus carrasco, sanguinário, um Deus que não ama, um Deus bravo. Deus permitiu muitas coisas, fatos, acontecimentos, e Deus permitiu muitos fatos e acontecimentos, e muito provavelmente, amados, só teremos um esclarecimento sobre isso, provavelmente, talvez, quem saiba, na eternidade, se houver necessidade. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, o Holocausto, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque,
onde Saddam Hussein foi responsável pela morte de 250 mil pessoas, entre soldados e civis, mortes antes da guerra também. O cara olhava para o Saddam Hussein, não gostava dele. Saddam Hussein pensava que o cara ia falar mal dele, já mandava cortar uma mão ou a orelha. – 250 mortes entre soldados e civis. A peste espanhola, o ebola, as torres gêmeas e outros eventos fortes na sociedade do nosso planeta. Vamos pegar geral, macro. Como disse, torres gêmeas. Quando aquelas torres gêmeas foram derrubadas naquele atentado de 11 de setembro, que ficou conhecido como 11 de setembro, quando aconteceu aquilo ali, poucos dias depois, procuraram aquele pastor famoso, Billy Graham, que já faleceu, mas foi o maior evangelista do século passado. Procuraram o Billy Graham para saber por que Deus tinha permitido que aquilo acontecesse, sendo os Estados Unidos um país conhecido como cristão. Billy Graham estava com pneumonia no hospital, e a filha de Billy Graham atendeu essas pessoas que queriam uma resposta. Por que tantas mortes? Por que Deus permitiu isso? N. Graham saiu do apartamento, foi numa outra sala, atendeu essas pessoas da imprensa americana, e ela respondeu. Eles queriam saber onde Deus estava, e N. Graham respondeu onde Deus estava, quando aconteceu aquele atentado de 11 de setembro. E ela respondeu a pergunta. Ele estava no mesmo lugar que ele estava quando leis aprovaram a proibição do ensino religioso nas escolas americanas. Deus estava no mesmo lugar que ele estava quando as leis do nosso país aprovaram o casamento homoafetivo. Deus estava onde ele estava quando as leis do nosso país aprovaram a liberação das drogas. Os representantes do nosso povo expulsaram Deus do nosso país. E agora vocês perguntam onde Deus estava, onde Deus está? Deus continua sendo o mesmo. Ela deu 13 respostas para os repórteres, onde Deus estava. Para quem é convertido, igreja, para quem é convertido, tomemos cuidado com nossas opiniões políticas. 3 classificações eu coloquei aqui: opiniões extremamente liberais, modernas e relativizadas. Para quem é cristão de verdade, nossas crenças e valores não são relativas, não são temporais, são absolutas. Nossas crenças e valores não se baseiam em nossa cultura, não se baseiam no avanço da nossa sociedade. Nossos princípios se baseiam nas palavras de Jesus. Quer saber qual é a ética cristã em tudo isso? A ética cristã, amado, é Jesus. Jesus é a nossa ética. Voltando àqueles acontecimentos do início que eu falei, situação em que muitos que não tinham nada a ver com a situação foram feridos e até morreram.
E é importante considerarmos também, amados, voltando para a palavra Deus aqui agora, para a pessoa de Deus, em muitos momentos, antes de Deus, ou de alguma coisa lá no Antigo Testamento mostrado ali, a pessoa ser punida, Deus oferecia uma saída, Deus oferecia uma solução pacífica, uma oportunidade de arrependimento para não ser punido. E por inúmeras vezes, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apresentava o perigo, o aviso de Deus e as consequências. Muitas vezes, o ser humano age de uma forma inconsequente, abusando da liberdade, fazendo com que a liberdade seja uma verdadeira libertinagem. O homem age como se Deus estivesse longe, age como se Deus não ligasse para nada, abusa daquilo que nós chamamos de graça, perde o carinho por tudo aquilo que é de Deus, e ao ponto de blasfemar de Deus. Aí as consequências ruins aparecem. Muitos acham que Deus não é amor, acha que Deus está castigando. Porém, amado, as decisões são do homem, mas as colheitas são automáticas. O apóstolo Paulo escreveu: não erreis, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele também colherá. E continua falando: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá a corrupção. Vamos para o tema inicial: confronto e a graça. Três prerrogativas: pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça. Vamos nos afundar um pouco nesse contexto aqui. Praticar a justiça nos leva a algumas palavras de Jesus, até porque a Bíblia se autoexplica. Repita comigo: a Bíblia se autoexplica. Jesus disse bem assim para um grupo de pessoas: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus não estava pregando aqui salvação pela graça, salvação por obras, mas as obras revelam em nós a graça que há em Cristo. Praticar a justiça envolve justiça íntima, envolve arrependimento verdadeiro. Jesus disse bem assim para um grupo de pessoas que haviam passado por uma situação muito difícil: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Há pessoas, amados, que levam ou que não levam o arrependimento sincero a sério. Olha só a minha colocação: não levam o arrependimento sincero a sério. Brincam com aquilo que é de Deus. Pratiques a justiça nos leva também a um entendimento. Essa justiça, amado, só pode ser praticada
e só tem validade se a pessoa for nascida de novo. Jesus disse o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, entrar, herdar, estar no reino de Deus. O que é isso? Nascer da água e do Espírito é ter o seu espírito ressuscitado e se permitir ser lavado, burilado pela palavra. É a palavra de Deus, amado, quem vai burilando, esmerilhando, lapidando a nossa vida espiritual e também a nossa vida moral. Praticar a justiça envolve adoração verdadeiramente espiritual, como acabei de falar. Só pratica a adoração espiritual ou a justiça de Deus aquele que um dia nasceu de novo. Jesus disse que a hora vem, lá vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? Todos aqueles que têm a sua vida cristocêntrica. Alimento espiritual. Só pratica a justiça de Deus, e dentro dessa justiça, vamos para esse lado aqui do alimento espiritual. Jesus disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Espera aí, Jesus estava falando, espera aí, olha, você aí, você vai ter que comer um pedaço do meu braço, e você, um pouquinho do meu sangue, enche um copo de plástico aí, assim, tá, pá, aí pá, beba. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus estava deixando algumas coisas instituídas para a vida da igreja, como a ceia do Senhor. Jesus deixou duas ordenanças a serem praticadas pela igreja. A primeira delas, o batismo. Batismo nas águas não perdoa, não salva, é símbolo de uma transformação interior, em que a pessoa está dizendo: agora eu estou vestindo a camisa da fé cristã. Batismo não perdoa e não salva, é um testemunho público de uma nova fé. Ceia do Senhor também não perdoa pecado, também não salva, mas faz parte do exercício da fé na vida daquele que já é nascido de novo, tendo ali um momento de reflexão. Espera aí, o que eu estou fazendo na igreja? Por que eu carrego essa Bíblia? Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, ou coisa parecida? Será que eu creio que Moisés lá para abrir o mar vermelho mesmo? Será que eu creio que a Torre de Babel existiu mesmo? O que eu estou fazendo na igreja? A ceia é um momento de reflexão, é um momento que leva-nos a entender por que eu sou cristão, o que eu faço no meio da igreja, qual o meu papel. Jesus disse para uma mulher que tinha uma sede espiritual muito grande, que ela precisava se arrepender dos pecados dela, mas a mulher ficou perplexa ali com a palavra de Cristo, e ela começou a indagar Jesus, e Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo, eu sou essa pessoa. Espera aí, houve um impacto ali, houve um momento ali de impasse. Sou eu que falo contigo. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para sempre. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai já estava contido nele e ele contido no Pai. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, todo ramo que não dá fruto, poda. E aquele que está dando, dá uma melhorada nele, para que produza mais ainda. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Ames a benignidade, pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. A Bíblia se autoexplica. Um texto de Miqueias, Deuteronômio explica ele de uma forma bem parecida. Deuteronômio 10, verso 12, diz lá: agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, o ames, o sirvas com todo o teu coração, com toda a tua alma. Amado, preste atenção. Em nossa vida, no ato de servirmos a Deus, aqui, trabalho, faculdade, dentro de casa, não pode haver reservas. Ou você é totalmente de Deus, ou você não presta para Deus. Deus não aceita o nosso resto. O mesmo vocabulário que você tem aqui na igreja, você deve ter dentro da sua casa. Não tem essa de que em casa eu estou mais à vontade e em casa você começa a soltar palavrões. Não existe isso na vida do crente. E não é nem que você não pode, não é isso. É que isso não existe. Deus não aceita a nossa metade. Deus não aceita o nosso resto. Deus não aceita que sejamos Raimundo ou Gabriela. Uma hora na igreja, outra hora no mundo. A Gabriela: eu nasci assim, você sempre assim, eu quero ser assim, pronto e acabou, eu vou ser assim. Ou muda, ou muda. Não consigo mudar, eu entendo. Ainda bem que você não consegue. Dependa de Jesus e você conseguirá. Olha só que coisa gloriosa. Senão daqui a pouco a pessoa vai falar: não, eu ando em santidade porque eu sou o cara. Você não é o cara. Você depende de Jesus. Seja íntimo com Ele, receba a seiva dEle para que você espiritualmente prospere. Salomão escreveu: de tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus, guarde os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, não no sentido, amado, de uma lei, mas no sentido de, é o caminho da honra, é o caminho da dependência, é o caminho do crescimento, é o caminho de uma prosperidade espiritual em nossa vida pessoal, familiar, é o caminho da unidade da igreja, para que a igreja desfrute da aprovação de Deus. Ames a benignidade. Como disse, a Bíblia se autoexplica. Marcos 12:33 diz praticamente a mesma coisa: e amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as nossas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, está acima de todos os holocaustos. Veja bem, guarde isso, igreja. De Gênesis a Apocalipse, tanto antes da lei, durante a lei, depois da lei, o tempo todo Deus nos chama para uma fé cristã inteligente.
A fé cristã não é uma coisa, qualquer coisa, destabelado, solta por aí, não. A fé cristã, igreja, é uma fé criteriosa, é uma fé inteligente. Vamos voltar um pouquinho mais, lá no Antigo Testamento ainda. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14, nos conta a história de Abraão, que foi para o monte, ouviu, primeiro ele ouviu a voz de Deus. Abraão, opa, pega o teu filho, vá até o monte Moriá, e sacrifique-o para mim ali em holocausto, no altar ali, vai lá. Amado, Abraão fez tudo certinho, tudo que mandou, se preparou, foi 3 dias de caminho, olha só, hein, foi, chegou lá, pertinho do monte lá, o filho pergunta para Abraão: aqui está o fogo, aqui está a lenha, o cutelo, pai, cadê o animal para o holocausto? Amado, você que é pai, imagine o silêncio de Abraão. Abraão responde: Deus proverá, meu filho. E Abraão chega lá, prepara o altar, amarra o filho. Imagine o que o filho começou a pensar. Coloca ele em cima do altar, pega o cutelo, que era uma faca um tanto torta. Mas voltando um pouquinho aqui, quando Abraão ouviu aquilo, analisando pela mente de um homem natural, ele pode ter pensado bem assim: espera aí, essa voz não é a voz de Deus, eu acho que Deus está brincando comigo. Deus, é o seguinte, eu não estou gostando desse negócio não, para com isso aí. A mente de um homem natural. Mas Abraão, amado, Abraão conhecia a voz de Deus. Tem pessoa que aceita qualquer profecia que ele recebe por aí, e às vezes até vai atrás daquela profeta lá naquele lugar. Não vai não, amado. Deus conhece o seu endereço, seu CPF, seu RG, sua digital, onde você estiver, no meio da Amazônia ou lá no Japão, se Deus tiver que falar com você, Deus falará com você. Acabou. Abraão obedeceu. Chega lá em cima, no que ele vai sacrificar o filho dele, o anjo do Senhor bradou: Abraão! E Abraão parou. Olha para trás. E viu lá no meio do mato um animal, um carneiro ali, amarrado. Tirou o filho do altar, sacrificou o carneiro, colocou ali no altar e fez o que tinha que ser feito. Era uma prática antes da graça que há em Cristo. Mas que lição que isso traz para as nossas vidas, amados? Abraão, e nesse texto nós percebemos uma coisa interessante aqui. Primeiro, soberania de Deus, a autoridade do Deus invisível, a obediência de um homem espiritual, a providência do Deus que supre. O texto nos mostra que Deus entende as limitações de um pai e age na hora certa. Eu acho essa história de Abraão, igreja, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ali Abraão contemplou com os seus olhos o mover, o agir do Jeová Jirê, o Deus da providência. Aí Deus começa, depois de Abraão, começa a falar com Moisés.
Deus chama Moisés para a obra, fala com Moisés, dá a ele muitas observações, muitos critérios a serem obedecidos. Moisés obedeceu a voz de Deus. O texto diz: se o teu coração se desviar, não desviou. Moisés, diz a Bíblia, morreu com 120 anos. Duas coisas: a visão de Moisés não tinha escurecido com 120 anos. E diz mais: caminhava em pleno deserto com a mesma virilidade que os outros homens. A Bíblia diz que jamais se levantou em Israel um profeta no mesmo nível que Moisés. Tão íntimo que a Bíblia diz que conhecia o Senhor face a face. Aplicando isso em nossa vida, amado, presta atenção. Há quanto tempo você não fica só 10 minutos parado no seu quarto, ou no seu banheiro, ou numa sala qualquer, só você e Deus, só 10 minutos? Há quanto tempo você não faz isso, prezado ouvinte? Quanto tempo? O texto diz que conhecia o Senhor face a face. O que é isso? Era a prática de ficar a sós com Deus. Olha só, Moisés fora confrontado pelo próprio Deus para o seu próprio benefício. O texto diz lá: escolha a vida e o bem, ou a morte e o mal. Obedecer a palavra ou não obedecê-la, trazendo todo aquele contexto para hoje. Buscar ser cheio do Espírito ou se permitir permanecer quase vazio. Porque um copo com água é uma coisa, um copo transbordante é outra. Ler muito a palavra de Deus, degustá-la com prazer ou deixá-la de lado. Evangelizar os perdidos ou ignorá-los. Se conformar com essa sociedade perdida, bacana, ou rejeitá-la. Dar vazão às obras da carne ou desejar o fruto do Espírito. Nós escolhemos, amado. Nós decidimos, mas depois as colheitas virão. Às vezes nós estamos na igreja, amado, e meio que de uma forma um tanto estranha, equivocada. Teve um irmão lá em Belo Horizonte que foi dar um testemunho. Falei: irmão, como os irmãos sabem, eu era cantor do mundo e passava as noites na perdição e na cocaína, e noites e mais noites, prostituição, cocaína, maconha, e rolava tudo. Ah, que saudade! Saudade? Que saudade é essa? Que saudade é essa, mano? No púlpito ele falou assim: ah, que saudade. Cada coisa que o apóstolo Paulo escreve o seguinte, amado: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Não vou falar de todos esses critérios aqui agora, essas classes, mas eu quero abordar só uma aqui: os bêbados. Eu já vi irmão da igreja, que no final de ano
tomava um pouquinho de vinho socialmente, e aí ele esquecia e começava a falar mole, e ficava, ó, alegre. Amado, você que gosta de bebidas alcoólicas, se possível, e eu creio que seja, sabe o que tem que fazer? Ó, tora. Se é que você não quer dar uma escorregada feia, porque quem já teve problema com álcool não deve brincar com o inimigo. O álcool aí é um inimigo, não brinca não. Um pastor amigo meu, ó, pregador o camarada, hein? Pregador o camarada, aqui em Tangará, uns 15 anos atrás. Começou a beber socialmente, uma cervejinha com os irmãos, outra cervejinha no casamento, uma ali, pá. Começou a ser levado para casa, amado, carregado. Certo pastor escocês tinha uma paróquia, e ele descobriu que um dos membros ali bebia bem. Ele falou: é verdade que você anda bebendo, João? Sim, é verdade, pastor. E está certo isso? O pastor perguntou. Eu creio que sim. Como que está certo? O senhor não prega que nós devemos, o senhor não prega que o álcool é o nosso inimigo e nos manda amar os inimigos? Aí o pastor falou: ah, é? É, interessante, mas o evangelho não manda você engolir os inimigos. Tal, amado, tora. A Bíblia mostra e ensina que a ovelha deve, vamos assim dizer, seguir, ouvir o seu pastor. Eu estou aqui há 28 anos. Ninguém nunca me viu bebendo. E nem verá, porque para mim isso é ridículo. Quem me alegra não é o vinho, é Jesus. É Jesus. Ou Jesus me satisfaz, ou a minha fé está totalmente fora. Então, igreja, precisamos tomar cuidado com o que algumas pessoas. Paulo fala que o desejo dele para com Israel era que Israel encontrasse a salvação em Cristo. Paulo fala a respeito de Israel e em todas as suas cartas com uma certa profundidade teológica. E eu quero dar uma pequena explicada sobre isso aqui. Paulo fala sobre uma certa profundidade teológica, ou seja, nada com emocionalismo, nada com heresias, ou até mesmo com profetadas. Eu quero citar aqui alguns exemplos. No início da igreja cristã, lá pelo ano 320, por aí, um bispo chamado Marcião pregava que Jesus era menor do que Deus. Bom, olha só o raciocínio ilógico dele. Se Jesus era filho, logo um dia ele passou a existir. Então Deus é eterno e Jesus não é bem eterno. Essa era a ideia de Marcião. Mas a Bíblia nos mostra, amado, que os três, em relação ao passado, em relação ao futuro, eram e são eternos. Acabou.
A heresia morreu ali. Houve uma votação ali e Marcião perdeu vergonhosamente. Acabou sendo excomungado. Marcião. Ellen White profetizou 3 vezes a vinda de Jesus, e Jesus não veio em nenhuma das 3. Para que isso? Um outro camarada aqui, voltando um pouco aí, uma época em que a igreja vendia o perdão e um pedacinho do céu em troca de gordas ofertas, altas somas de dinheiro. Nessa, o pobre não vai para o céu, está lascado. Estou falando aqui de profundidade teológica, para não entrarmos em heresias. Um outro camarada, uns tempos atrás aqui no Brasil, ele pregou, falou demais, né? Se perdeu na teologia dele e falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Se queimou. Não vou falar o nome dele, mas se queimou. Um outro camarada que passou aqui pela nossa igreja, primeiro teve em Belo Horizonte, falou lá a mesma coisa que ele falou aqui, que o maná que o povo de Israel comia no deserto era cocô de pombo. Falou outras coisas também, amado, que eu não sei, o cara era um teólogo muito conhecedor das Escrituras. De onde ele tirou isso, meu Deus do céu? Em muitas igrejas o camarada ficou queimado, queimadinho da Silva. E outras coisas que ele falou que, sinceramente, fato é que precisamos, ao pregarmos a palavra de Deus, igreja, pregadores velhos e pregadores novos, nós podemos e devemos ser profundos sem ser complicados, sermos simples sem ser simplista, ficar dando bafões. Nós, como cristãos, precisamos tomar esse tipo de cuidado. Andar humildemente com o teu Deus. Eu quero finalizar aqui, amado, mostrando à igreja 3 frases misteriosas. Primeira delas, Mene, mene, tekel, ufarsim. O que é isso, meu Deus do céu? Belsazar, um rei da Babilônia, viu uma mão na parede assim, ó, Mene, mene, tekel, ufarsim. Quem descobriu o que significa, eu vou dar para ele uma roupa de ouro e tal, e joias, e mais joias. Chamaram Daniel, porque todos os magos não conseguiram decifrar aquilo. Daniel falou, rapaz, você tá roubado, hein, rei? Dividido foi o teu reino, Deus te pesou na balança, te achou em falso, achou em falta, e já era. O rei mandou Daniel ser vestido de roupas de ouro e outras joias mais, e diz a Bíblia, e na mesma noite Belsazar foi morto. Amado, trazendo isso para hoje, ó, 539 antes de Cristo, trazendo isso para hoje. Se você for pesado na balança de Deus, achado em falta ou não? Outra frase misteriosa que quero trazer aqui. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos, igreja, era um homem culto, e ele pergunta para Jesus de uma forma infantil: mas como? Eu estou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Como que é isso? Jesus explicou para ele. Terceira frase misteriosa. Jesus, ao render o Espírito, ao morrer na cruz, ele falou: está consumado. Alguém pode pensar assim, alguém rebatendo o cristianismo pode pensar: consumado? O quê? O que está consumado? Está consumado o projeto de Deus para a salvação da humanidade, através da morte de Jesus, para vivificar quem estava morto
e resgatar para Deus novamente a humanidade. Está consumado. Não espere, prezado ouvinte, Deus te confrontar. Não espere Deus te confrontar. Desfrute da graça que há em Cristo. Fiquemos de pé, igreja. Fiquemos de pé nesse momento. Desfrute da graça que há em Cristo. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Põe a tua mão no teu coração, feche os teus olhos. Pai, te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é o Deus que confronta, mas é o Deus também que nos deu e nos mostra a graça que há em Cristo. Só temos, Pai, que te louvar por isso, que te adorar por isso, porque o Senhor é o Deus que nos adverte para que desfrutemos mais e mais da graça que há em Cristo. Há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto com Deus? Um concerto com Deus? Há alguém nessa noite? Levante o teu braço como um sinal. Nós como igreja queremos orar por você, ajudar você. Há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto com Deus? Um jovem, um adulto? Pai, só temos que te louvar pelo poder da tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a desfrutarmos da graça, a entendermos o teu confronto e a vigiarmos para permanecermos na graça. Só temos, Pai, que te adorar, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar só um minutinho, por